Certo, então vamos lá. A prova, ela era essa daqui, certo? Certo. Onde nós tínhamos, acho que 6 questões. E Sim, ela, era, ela era tava, tranquilo. isso, ela tava totalmente baseada nas minhas últimas aulas que foram sobre inequações, onde eu falei sobre como reconhecer uma inequação. Essa primeira questão é exatamente sobre isso, porque observa o seguinte: toda inequação ela tem um sinal de maior ou menor, certo? Todas as inequações têm esses sinais. Aquelas que não tiverem esses sinais, elas não são inequações. Então, nesse caso aí, o que você tem é duas inequações e uma que não é inequação. Observa que o primeiro tópico aqui, a primeira inequação, ela é uma inequação porque ela tem um sinal de maior e igual. Então, isso caracteriza ela como sendo uma inequação, certo? A questão 2, ela não é uma inequação porque ela não tem o sinal de maior ou menor, ela tem o sinal de igual. Então não é uma inequação, isso aqui é uma equação, então essa daqui não é. Já o item 3, ele é sim uma inequação porque ele tem um sinal de menor. Então aqui você tem uma inequação, duas. A resposta certa para você marcar aqui era a letra B, ou 2, né? Que era, observa, a resposta certa. Então eram duas, né? Observa que era uma questão fácil, era uma questão fácil, não tinha Mas a gente cálculo. está falando que é quantas são inequações. Isso, duas, né? A um e a É porque três. estava marcado um, dois, três, aí eu pensei que a que eu marcasse ia determinar alguma coisa. Não, na realidade, você ia analisar quais dessas três eram inequações. Aí poderia ser uma, duas ou três. É por isso que tem um, dois, três e nenhuma. Né? Só poderia ser uma? Poderia ser uma. Poderia ser duas? Poderia. E três também. Né? E nenhuma. Poderia também ser nenhuma. Né? Nenhuma poderia ser inequação. Você analisa, identifica aquelas que são e marca aqui. Essa não tinha cálculo. Já o item 2 você tem o seguinte: multiplicando a inequação menos 4x mais 5 maior que 2 por menos 1, você vai obter o quê? Então, essa daqui eu vou fazer aqui. Eu vou deixar. Deixa eu escrever aqui assim. Essa eu vou tornar como sendo nota de aula e vou fazer a solução. Então, não, deixa eu fazer primeiro isso. Resolução da prova. Pronto, resolução da prova. A primeira questão, né, a questão 1, eu já analisei lá e vimos que a resposta foi a letra B, né? Foi a letra B. A segunda, a gente vai ter que analisar. Então deixa eu voltar aqui novamente para ver o enunciado. Multiplicando a inequação menos 4x mais 5, então
Vamos lá. Menos 4x mais 5. Eu até comentei sobre esse tipo de questão. Maior que 2 por menos 1. Maior que 2. Isso aqui é o rascunho que todos vocês têm que fazer, né? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar isso por menos 1. E quero ver qual é a inequação que eu vou encontrar. Nas aulas, eu comentei com vocês que multiplicar uma inequação por menos 1 significa trocar todos os valores da inequação. Ou, perdão, todos os sinais da inequação. Ou seja, quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo, quem é maior fica menor, quem é menor fica maior. Você vai trocar todos os sinais. Então aqui, ó, você tem menos 4x vezes menos 1, não está negativo? Então ele fica positivo. 4x. Aqui, você tem mais 5, fica menos 5. Aqui você tem maior, fica menor. E aqui você tem mais 2, fica menos 2. Pronto. Então, está resolvida a questão. Você multiplicou a inequação por menos 1. Encontrou 4x menos 5 menor do que menos 2. Porque a função de multiplicar uma inequação por menos 1 é só trocar os sinais. Essa é a função do menos 1. Quem é negativo, fica positivo. Quem é positivo, fica negativo. Quem é maior, fica menor. E o inverso também é válido. Quem é positivo, fica negativo. Quem é negativo, fica positivo. Certo? Então a função dele é só isso. Então você volta lá no questionário agora. Você fez o rascunho. Agora você volta no questionário e vê onde está marcado, onde está 4x menos 5 menos 2. 4x menos 5 menos 2. Letra B. Então estava aqui, ó. Correto, né? Essa foi a questão 2. Observa que não era uma questão difícil, né? Era uma questão razoavelmente simples. E não tinha dor de cabeça nenhuma para fazer. A partir da questão 3, você deveria ter observado as notas de aula, certo? Porque nas notas de aula eu fiz essas questões. Se não as mesmas, mas umas com os mesmos resultados, mudando ali um número ou 2 no máximo. Então ele diz o seguinte: quais são os valores de x da inequação 7x menos 3 menor do que 2? Deixa eu colocar aqui, questão 3. Questão 3 é 7x menos 3 menor do que 2, 3x mais 5. x mais 5. Pronto, aqui é a aplicação direta. Só que nas notas de aula, eu tenho certeza quase absoluta. Deixa só eu conferir. Mas eu tenho essa certeza. Notas de aula, eu fiz essas questões. Olha aqui ela, tá vendo? Eu não disse? Tá vendo? 7x menos 3 menor do que 2 que multiplica. Eu coloquei a mesma. Tá vendo? Eu coloquei a mesma questão. A resposta x menor do que 13. Ou seja, faltou só um pouco de revisão, né? Mas eu vou solucionar, certo? Eu vou solucionar a questão. Primeiramente, vamos aplicar a propriedade distributiva aqui, ó,
para eliminar esse parêntese. Então, eu faço o seguinte, eu vou repetir aqui. 7x menos 3 menor do que 6x, 2 vezes 3, 6x, mais 10. 2 vezes 5, 10. Aí eu vou eliminar esse 6x positivo. Como é que eu faço isso? Eu vou somar 6x negativo nos dois membros da inequação. Então vai ficar assim, 7x menos 6x menos 3 menor do que 6x menos 6x. Observa que eu faço isso para cancelar. Mais 10. E agora, é lógico, né? Eu posso cancelar tranquilamente o 6x menos 6x, porque dá 0. 6 menos 6, 0. E aqui no primeiro membro, esses dois termos são semelhantes. Então eu posso subtraí-los. 7 menos 6, 1. Né? 7 menos 6, 1x. Ou seja, o próprio x. Então o que sobra para a gente é isso aqui. X menos 3 menor do que 10. Agora eu vou cancelar esse menos 3, somando mais 3 aos dois membros da equação. Então vamos ficar com x mais 3, certo? Menos 3 menor do que 10 mais 3. 3 menos 3 vai embora, cancela-se. Fica x menor 10 mais 3, 13. Então tá aí a resposta da questão. Certo? Não era uma questão difícil, você só teria que fazer o cancelamento do x e do 3. Então você voltava agora, depois do rascunho, certo? Depois de ter encontrado sua resposta, você voltava aqui e marcava x menor do que 13, que era a resposta certa. Tá? Era a resposta certa. Feito essa, aí você ia para a questão de número 4. Observa que esse tipo de questão requer que você faça um cálculozinho, né? Aí você tem essa inequação 3x sobre 5 menos x maior ou igual a 2. 3x menos x maior ou igual a 2. Deixa eu fazer ela aqui também. É a questão de número 4. Aí ela é 3x sobre 5 menos x, né, maior ou igual que 2. Deixa eu ver se é assim mesmo. 3x sobre 5 menos x maior ou igual que 2. Está correto. Pronto. Então, esse é um tipo de inequação que para resolvê-la, você tem que eliminar o denominador. Mas como é que você vai eliminar o denominador? Você vai eliminar esse denominador multiplicando toda a inequação, certo? Por 5, que é o denominador que você quer eliminar. Então fica 5 vezes a inequação 3x sobre 5 menos, novamente, o 5 multiplica o x
Você multiplica toda a inequação, certo? Pelo 5. Então, quando eu falo multiplicar toda a inequação, é multiplicar todos os termos da inequação. Então, observa que eu estou colocando o 5 na frente de todos os termos. Aí você pode se perguntar, professor, mas para quê? Para que isso? Bom, para você fazer o cancelamento aqui, ó. 5 dividido para 5 é 1. O que sobra é 3x menos 5 vezes x, 5x, maior ou igual 5 vezes 2, 10. Esses dois termos são semelhantes, então você pode somá-los. 3 menos 5, certo? 3x menos 5x. Isso vai te dar menos 2x maior ou igual a 10. Daí, o que é que você vai fazer agora? Você vai multiplicar, certo? Você vai multiplicar esse termo. Observa que aqui tem um sinal de menos, ó. Quando isso acontece, você tem um termo que está com x com o sinal de menos, você multiplica por menos 1, que foi o que a gente fez na segunda questão, para mudar o sinal e ele ficar positivo. Então, multiplicando por menos 1, você fica com 2x, inverte o sinal também, então fica menor e igual, e o 10 que estava positivo agora fica negativo, 10. Certo? Daí, para finalizar, você tem que eliminar esse 2. Como é que você vai eliminar esse 2? Dividindo toda a inequação por 2. Então, você divide aqui por 2. E você divide aqui também por 2. Por que fazer essa divisão? Para você poder fazer o cancelamento do 2 de cima com o 2 de baixo. 2 dividido para 2 é 1. Sobra apenas o x menor ou igual menos 10 dividido para 2. Menos 5. Então, tá aí a resolução do nosso problema. X é menor ou igual a menos 5. Aí você vem agora no questionário e procura essa resposta. X é menor ou igual a menos 5. E era a resposta certa. Certo? Observe que as resoluções que estamos encontrando não são contas complexas. Você só tem, certo, que se basear nas propriedades que foram vistas nas aulas anteriores. Então, não são questões difíceis, foi o que eu falei, né? Eu disse que antes de fazer a prova eu falei que eu não ia colocar questões complexas. E aí, se eu colocasse, elas iam ser baseadas nas notas de aula. Beleza? Aqui agora, descendo para a questão 5, a penúltima, também foi uma questão que eu fiz, né? Foi uma questão que eu fiz também, eu acho. Deixa só eu conferir. Foi, ela tá aqui, ó. Tá aqui. 2x menos 5, 5x mais 7, quer ver? 2x menos 5 maior do que 5x mais 7. Eu só inverti o sinal aqui, ó. Certo? Só inverti o sinal. Ou seja, a resolução era a mesma, né? Então, como é que fica a solução desse problema? Vamos lá? A solução desse problema vai ficar da seguinte forma. 2x menos 5, 5x mais 7. Essa é a questão de número 5.
mais 7. Deixa eu só conferir novamente. É, isso mesmo. Pronto, então é a aplicação direta, certo? É a aplicação direta das propriedades, dos princípios, né, de equivalência da igualdade. Então como é que faz? Primeiramente, observa que o 2x ele é menor do que o 5, né? Então eu vou cancelar esse 2x aqui, ó. Como é que eu cancelo esse 2x positivo? Eu cancelo esse 2x positivo somando 2x negativo aos dois membros da equação. Ficando da seguinte forma. Eu vou ter o 2x, certo? Que é o positivo. Já está aqui. Agora eu vou somar o 2x negativo, que é o que vai cancelar esse 2x positivo. E no segundo membro eu também somo o 2x negativo, porque o que eu faço de um lado da equação, da inequação, eu tenho que fazer do outro lado também. Certo? Então observa que agora esse termo aqui se cancela com esse. O que sobra, na realidade aqui, é só o menos 5 maior ou igual. 5 menos 2 dá 3, né? 5x menos 2x vai dar 3x mais 7. E agora, para finalizar, o que é que eu faço? Olha, para finalizar, eu vou cancelar esse 7 aqui, né? Então, como é que eu cancelo o 7 positivo? Eu cancelo o 7 positivo somando o 7 negativo aos dois membros da equação. Então, fica assim. Menos 5. Certo? Menos 7. Isso maior ou igual ao 3x mais o 7 menos o 7. Novamente, só reforçando, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então aqui, é lógico, eu tenho 7 menos 7. 0, né? Pronto, agora observa o que eu vou fazer. Eu vou colocar isso aqui em ordem, certo? Eu vou fazer essa soma, mas vou colocar em ordem. Se eu colocar em ordem, eu vou colocar essa letra, o termo que tem a letra, aqui na frente. Ainda vai ficar 3x. Certo? Ele está aqui, ó. Eu vou só inverter os termos de lugar. Não vou mudar nada. Continua, observa que o bico aqui do sinal está para o 3, né? Então ele tem que permanecer para o lado do 3, ó. Tá vendo? E menos 5 com menos 7 dá menos 12. Observa o que eu fiz. O bico está apontando para o 3. E aqui, ó, ele tem que estar apontando para o 3, certo? Não troquei ninguém, ou seja, não mexi com ninguém, né? Só coloquei em ordem. E agora, para finalizar, definitivamente, eu tenho que eliminar esse cara aqui, ó, para ficar só o x. Como é que eu elimino esse 3? Eu elimino esse 3 dividindo os dois termos da equação por 3. Certo? Por que fazer isso? Ora, porque 3 dividido por 3 eu posso cancelar. 3 dividido por 3 é 1. Certo? Eu vou colocar a resposta aqui na frente. 3 dividido por 3 dá 1, 1x. Então fica x. Olha o sinal como está. Menor ou igual a menos. Opa, eu coloquei. Tem um erro aqui, ó. Eu até que estranhei. Tem um erro aqui, certo? Não era 17. 5 com 7 é 12.
certo? E menos 12 dividido para 3 dá menos 4. Pronto, agora sim nós temos a resposta do problema. Está aqui a resposta do problema. X é menor ou igual a menos 4. Aí você vem no questionário, observa onde se está na letra A, que era a resposta certa. X é menor ou igual a menos 4. E a última questão, né, que era a mais interessante de todas, era uma questão inédita. Eu coloquei como sendo questão extra. 7x menos 9, 2x mais 16. E a resolução era da mesma forma, né? Vou colocar aqui. Eu vou colocar isso, vou escrever questão extra. Ela era 7x menos 9 e menos 2x mais 16. Menos 2x mais 16. Opa, peraí, aqui era menor, né? Deixa só eu... Isso, menos 2x mais 16. Pronto, agora para resolver, a gente usa o mesmo procedimento que eu usei aqui, ó. Os cancelamentos. Vamos cancelar quem primeiro? Observa aqui agora o 7. Por favor, professor. Oi? Me mostra o cancelamento de novo, rapidinho. O cancelamento. Bom, Sim. tivemos 2 aqui. 3, né? O do x, que é para cancelar esse 2x aqui, ó. Certo? Esse aqui. Então, para cancelar esse 2x positivo, eu somo 2x negativo aos dois membros da equação, ó. Então, fica 2x positivo com 2x negativo. 2 menos 2, 0. Então, ele cancela, porque dá 0. Sobra só o menos 5 no primeiro membro. No segundo membro, você tem o 5 menos 2. Ora, 5 menos 2 é 3, né? 5x menos 2x, 3x. Aí, você tem que cancelar esse 7 aqui para o x depois ficar sozinho. Então, para cancelar esse 7 positivo, você soma 7 negativo aos dois membros da equação. Porque quando você faz isso, você fica com 7 menos 7, que dá 0. Então, eles se cancelam. Isso aqui dá 0. Aí fica só o 3 aqui, ó. Aí o que foi que eu fiz? Dessa linha para essa linha, eu coloquei em ordem. Observa, se eu tenho esse valor aqui, menos 5, somado com menos 7, que dá menos 12, tá aqui a resposta. Isso é maior ou igual a 3x. Então, observa que o bico da seta, aqui, ó, ele está apontando para o 3. Se eu inverter e ele continuar apontando para o 3, eu não alterei nada. Só mudei os termos de posição, certo? Esse valor aqui continua sendo maior ou igual do que esse aqui. Daí, para finalizar, eu tenho que eliminar esse 3 aqui, para ficar só o x. Como é que eu elimino esse 3 que está colado com o x? Eu divido toda a inequação, ou seja, os dois membros, pelo valor que eu quero eliminar. Então, por 3. Quando você faz isso, aí você divide 3 para 3. 3 dividido para 3 dá 1. É por isso que a gente cancela, porque a resposta é 1. E 1 vezes o x é o próprio x. Repete o sinal, certo? E faz a divisão menos 12 para 3.
Menos 12 dividido para 3 dá menos 4. E está resolvido o problema. Aí, essa questão extra, a gente vai fazer a mesma coisa. A diferença é que o maior valor agora ele está no primeiro membro, ó, certo? E o menor está no segundo membro. Então, você pode iniciar fazendo o cancelamento logo desse termo ou desse. Eu vou fazer o desse, certo? Nada me impede. Então, se eu quero cancelar o 9 negativo, eu vou somar o 9 positivo aos dois membros da equação. Ficando assim. 7x menos 9 mais 9 menor do que 2x mais 16 menos, mais, né? Mais 9, porque é mais aqui, então é mais aqui. Certo? Daí, quando eu faço isso, automaticamente fica 9 menos 9. Você pode olhar daqui para lá, menos 9 mais 9, ou de lá para cá, 9 menos 9. As duas formas estão corretas. Mas de uma forma ou de outra, como na maioria das vezes convence, né, que o positivo é na frente, então isso aqui poderia ser escrito assim, ó. 9 menos 9. Certo? Que dá 0, né? Então eles se cancelam. O que sobra no primeiro membro é apenas o 7x menor do que o 2x. E aqui você tem o quê? 16 mais 9. Ora, 16 mais 9 é 25. E agora? Agora você tem que cancelar esse x aqui. Mas como é que você cancela esse x aí? Ele está positivo, né? 2x positivo. Você cancela o 2x positivo somando 2x negativo aos dois membros da equação. Então fica 7x menos 2x menor do que 2x, que é o positivo, agora o negativo, menos 2x. E o termo que está lá fica, né? Que é o mais 25. Pronto. Por que fazer isso? Porque 2 menos 2, 0. Beleza? Então se cancelam. E no primeiro membro você tem 7 menos 2. 7x menos 2x. Isso vai dar 5, né? Mais 5 o quê? 5x menor do que 25. E agora, para finalizar, basta só você cancelar esse 5 aqui, ó. Observa que esse 5 aqui é diferente desse 2 aqui, né? O 5 aqui eu quero cancelar o termo que está junto da letra. Então, para fazer isso, eu divido todo mundo por 5. Certo? Porque, feito isso, eu posso cancelar o 5 de cima com o 5 de baixo. Sobrando apenas quem? X menor 25 dividido para 5. 5. Então, tá aí a resolução do nosso problema. Certo? Aqui. Agora você volta no questionário e marca essa alternativa, que seria a letra A, que era a resposta correta. Beleza?
Então tá aí finalizado a revisão da prova. Espero que tenha gostado.